O que é fantasia, parte 2? Você está no canal Ordem Sinárquica. Deixe seu like ou dislike, não importa, e comente abaixo. Essa é uma sequência do outro vídeo, é um vídeo especial de carnaval, e é muito importante a gente se deter a entender esse assunto, que é fantasia. Comumente você ouve das bocas cheias, né, de convicções e sabedoria que você está fantasiando, que você está imaginando. Basta você fazer uma consulta terapêutica hoje em dia, né, um psicólogo, uma psicoterapia, né, até os holistas mesmo, tem muita coisa que eles vão tentar dividir para você, como se eles fossem o cozinheiro, né, do restaurante, como se você fosse uma cobaia. Mas tudo bem, esse não é o assunto, mas nós vamos tentar entender o que é fantasia. Temos uma experiência na CERN, na Suíça, né, com subpartículas, em que no colisor de hadrons, o cientista entrou numa dicotomia. Quando eles observam a partícula, e a partícula é um elemental independente, saibam disso, é uma inteligência, não importa se é mais inteligente que você ou não, não julgue isso, porque quem pensa com a cabeça não tem consciência. Perceba, a cabeça só tem que receber, ok? O que é. E o próprio corpo vai selecionar isso. Qual corpo? O corpo mental. Se ele não tiver congestionado, ele não vai vomitar, né? Ele não vai ter uma diarreia mental. Então temos que cuidar, porque pensamentos são alimentos, são partículas. Então vamos voltar para a experiência, para a gente não fugir muito do tema e do raciocínio. O cientista, quando ele observa com seus microscópios, com suas câmeras, com suas máquinas fotográficas de alta resolução, aparece a partícula. Quando eles tiram os olhos, as partículas desaparecem. Onde é que elas entram? Elas desfrequencializam e entram. Elas aparecem um pouco aqui, não pode ficar muito tempo, como o elemento 115, né? Como nós somos criados, mas não podemos permanecer, somos partículas também, por isso que não somos nada, né, perto do todo. Então cada um é uma moeda sem validade, a não ser que a gente junte todo e ficar um grande saco de ouro, né? Por isso que só a humanidade, por isso que o que você faz socialmente me interessa e deve interessar para você e para todos, mas o que cada um, moedinha sem valor, faz nas suas quatro paredes só vale para ele, ok? Dá para ele comprar uma balinha para ele. Mas para a gente sustentar todo o conhecimento social, a gente precisa de todos. Isso é sinarquia, ok? Mas voltamos lá para a experiência do que é fantasia ou não. Existe isso na física quântica. Você que diz que é fantasia, o que você está pensando, que está achando do outro, vai estudar física quântica. Ela está dando uma pista bem positivista para você que procura positivismo, objetivismo material, né? Que é uma coisa bem dos signos da terra, né? Os da água são mais sentimentais, os do fogo são porra louca mesmo, os do ar só querem falar e às vezes, né, se comportam tipo os da terra, as pontas, né? Nós temos que ver essas analogias. E os do fogo às vezes se comportam um pouco como os da água, muito sentimental, raivosos ou muito apegados e tudo mais. Os da terra muito frio e os do ar muito falando sem saber, né? Porque não existe um da caixa para vir aqui fechar essa gente numa caixa e ele falar por si, né? Subindo nessa caixa, essa grande sopa cósmica de coisas. Então, voltando para a CERN, então isso significa que quando você está tomando um sorvete e aquele sorvete cai, ainda cai em cima do seu pé, ou cai na sujeira, porque alguém estava vendo, sim, o ser humano, ele tem, ao ganhar ego, ele começou não digo criar, mas ele começou a pegar sentimentos e converter, transmutar de forma retroativa. Por exemplo, a empatia e inveja. O que é inveja? Inveja é ver torto. Eu não estou enxergando, isso é uma fantasia. Se você inveja alguém, se você se magoa com alguém, está preocupadinho porque te excluíram lá do grupinho. Poxa, a vida continua, gente. É a mesma coisa dizer, olha só, você que quer resolver karma, quer resolver sua vida, quer resolver o outro, quer mudar o outro. Gente, isso aí é vender picolé no calor. Tá na beira da praia, lá em Copacabana. Você vem com um slogan assim, né? Porque as pessoas estão todas no automático, elas estão totalmente offline.
Aí tu vem, ó, eu vendo picolé para acabar o calor não vai acabar, você só vai se refrescar por um tempo. É a mesma coisa, você foi excluidinho, você está preocupado com o WhatsApp não é vida. Você deveria estar preocupado consigo, né? Com ter tanta consciência que você não precisa mais ser nem excluído e nem incluído em nada. Então, inclusão, exclusão, gente, não vai mudar o que você pensa da pele do outro. Isso é fantasia. Porque a pele do outro, o jeito que o outro fala. Você nunca vai ver o que está por trás das palavras, porque você não está com a clarividência ativa. Você deve corrigir isso, adquirir isso. E quando você descobrir, você vai acertar. Se você não optar por silenciar, deixa para lá, porque eu estou vendo que não tem conserto. Se você ver um ser humano no plano astral, por favor, o ser humano tira partes de si e continua a consciência. Então, o que eu estou vendo? Tudo é fantasia, mas são fantasias divinas. Ele precisa disso para ver como é que é. Porque é o seguinte, o olhar humano, principalmente esse cerebral, nós temos uma certa voltagem cerebral. Quando você olha para um sorvete e você o cobiça, e o outro está, e você não tem dinheiro, por exemplo, você não está com possibilidade técnica de ter aquilo agora, você quer, cai o sorvete no chão porque você não tem poder mental para trazer o sorvete aqui na fisicalidade, na tridimensionalidade, para até você. Então a gravidade é mais forte, puxa o sorvete para baixo, você defrauda o outro. Tudo que o homem coloca, o olho, ele envelhece. Porque o homem, ele tem algo de anjo, ele é um Hanasmussen, ele é algo de animal, algo de anjo. Então, ele simplesmente, ele cria curto-circuito. Então, o julgo de uma pessoa, quando ela está incorreta num outro, pode deplorar o outro ainda se tornar aquilo que você está dizendo. Tu não vê que se você, por exemplo, pegar um sujeito que diz, eu não tenho ego, eu sou um ser politicamente correto, você irritá-lo a ponto de que seu pensamento, veja, seu pensamento de raiva, de incômodo, de sensação de injustiça, de mágoa, chega lá no chakra baixo, plexo solar, se torna lá nos renais, nas glândulas renais, se torna adrenalina. Toma conta do corpo, você consegue, já fizeram testes, desculpa gaguejar, cientistas fizeram um teste, eu nunca mais achei o vídeo, que colocaram pessoas totalmente imorais, pessoas com histórico, estudantes, acadêmicos, religiosos, e começaram a dar um golinho de cachaça para cada um em cabines. E uma voz ficava nos fones de ouvido de um dos experimentadores, né, dos laboratoristas, chamava o cara de tudo quanto é coisa, filho da, puxa a faca da bainha, não sei o que, as pessoas se revoltaram. Então todos nós temos a fera interna, o problema que, né, todos somos feios por dentro, terrível, e externamos para fora às vezes, mas a intenção é que vale. Lá você visse os pensamentos que geram isso, você jamais ia criar roupas, nós ia tirar maquiagem de todas as lojas, nós ia tirar escova de dente, nós ia tirarmos óculos, chapéus, sapatos, maquiagem. Então, né, já falei, você não teria nada disso, porque quando você vê o que é um ser humano, você simplesmente vai sair 3 dias correndo sem parar de si mesmo. E dos outros muito mais, porque daí é uma massa crítica. Então o que acontece? Tudo é fantasia, gente. Uma vez eu tive uma experiência que a casa da minha mãe tinha uma caixa preta ligada a um fio. E ali na casa da minha mãe, fisicamente, cada vez que a gente acorda durante o dia, tem muita movimentação de estresse, né? Um estresse movimentativo, uma energia pesada. Né? Meus pais, minha mãe nunca se deram muito bem. Meu filho tem depressão, que uma hora foi criado por eles, foi abandonado pela mãe. Isso é um assunto até que não é desnecessário falar aqui, mas só para vocês entenderem, encaixar as coisas, para você entender por que daquela energia. Então uma caixa preta aparecia no astral para mim, pulsando como se fosse um coração. Mas como assim uma caixa que pulsa? Eu fui tocar nessa caixa, ela me deu uma descarga. E ela tinha um fio escuro ligado à casa. Eu pensei,
poxa, uma caixa não deveria se movimentar, porque cada vez que eu tentava tocar nela, ou ela me dava um choque, ou ela corria. Porque as coisas no plano astral são formas para as coisas físicas, ok? Mas eu pensei, que coisa mais sem lógica, o astral está me enganando, uma caixa. Mas quando eu peguei, fui tentar fazer uma certa verbalização mental, usando o tetragramaton, usando o pentagrama, que lá vai aparecer, sim, se um movimento da sua mão astral vai aparecer, coisa que não acontece aqui, que você só tem gestos, por isso você não pode confiar nas pessoas aqui, por isso que alguém pode vir na parada, ele ceifar sua vida, arrancar seu celular, você achar que é um grande senhor de negócios, né, um grande empresário, e não é, ele não estaria numa parada gravatada, ele estaria num carrão com ar-condicionado, não no calorão com você, né? Você não desconfia de nada, e isso é a sua fantasia. Né? Você cair na chacota do senhor franzino de São Paulo que fala bonito. Mas o cara não traz nada novo, o cara não renova nada. E o cara reduz a família a essa familhinha de afinidades cósmicas porque ele não tem conhecimento do Akash. Então ele não constela nada. Né? Temos que falar, gente. Temos que falar, porque se ninguém vir fazer alguma coisa, já que a gente não pode pegar, né, ser brutos como animais, pegar um pau, então peguemos o quê? Peguemos um holofote, né, um interfone e um celular, sei lá, um alto-falante e vamos, né, fazer a mesma coisa, fazer tão alto ruído que o mal humano, que é a ignorância, a fantasiosa de que você é alguma coisa, né, e o que alguém é alguma coisa, por exemplo, essas experiências que eu falei, o que acontece? Quando eu fui fazer aquilo que neutraliza a fantasia, apareceu um ser que se alimenta daquilo ali. Então, por isso que é muito importante um contato astral, se você não devanear de entender. Isso ali tem que ter uma lógica, porque caixas aqui, caixas pretas, não se movimentam, não falam, não se alimentam de nada. Claro, gente, porque aqui é a capa das capas. No astral, uma capa preta, uma caixa preta é uma forma de uma caixa preta daqui, ela tem vida. Se você atravessar a parede, por exemplo, que você acha que é uma fantasia, né? Isso aqui é a verdadeira parede. Se você atravessar um corpo humano, né? Se você sair, você vai ver os chakras. Se você passar pela parede, qualquer coisa, até um prego enferrujado, você vai ver os átomos vivos. Uma madeira morta, você vai ver tudo vivo. Por quê? Porque é um plano de visão, ele é em alto zoom, a gente copiou aqui. E a fantasia, nós achar que nós criamos tudo aqui com o cérebro. O cérebro também é uma criação do plano astral, mental, causal, búdico e átmico. Ok? Então, perceba quanta coisa é fantasia e outras não são. Tem senhores aí que pegam e aclamam. Por que você vai para um templo, você se ajoelha? Até tem templos até que são até plausíveis, são respeitáveis, como os Yorubás, a primeira religião do mundo, a Umbanda, a bênção de Deus. Depois nós copiamos tudo isso e depois, por preconceito, por não entender as gamas de cores, nós afastamos esses seres, escravizamos eles, mas eles são nossos professores. O que acontece? Nós copiamos isso e aí você se ajoelha hoje num templo, você vai para um divã, se ajoelha para aquele camarada lá também, que não tem um pingo de conhecimento, porque ele sabe tanto de família quanto uma virgem sabe de maternidade, ok? Como uma criança tentando guiar uma criança, porque ele também está funcionando como humano, porque se realmente ele acessasse o campo, ele não fantasiaria que ele pode consertar karma, porque karma só se passa passando, é outra fantasia. E a fantasia é dizer que karma é uma crença, karma é movimento. Porque o próprio ser que está falando isso está aplicando karma, com o movimento de falar o que ele não sabe. Ok? Então, o que acontece? De você achar que um mestre, ou que eu, ou que todo mundo está falando sempre a verdade, porque está convicto, está firme, ele não acha, ele não está dizendo eu acho. Claro que seria errado, por exemplo, eu vir aqui, eu acho que esses meus assuntos estão com bases empíricas e corretas. Não. Eu venho e afirmo, eu estou falando, estou fazendo no ar, eu não quero saber da consequência. Porque não há consequência, não há problemas. Só há problema nos problemáticos. Não há doença. Há doentes. Não há problemas, há problemáticos. Não há traumas, há traumáticos. E há os traumaturgos e medocráticos que, né, também fantasiam que eles podem resolver isso. Eles não resolvem nem a vida deles. Eles teriam que ser um anjo, teriam que resolver de uma vez.
acabar com essa fisicalidade e vir realmente de cima trazer consciência, né? Curar tudo. E o que é curar? Curar é nivelar ao nível da consciência sempre. O sempre. Se você colocar tudo no nível, na frequência do sempre, tá tudo, né? Por quê? Porque a fisicalidade, esses corpos, essas fantasias, inclusive você que está aí, que está dizendo que tudo é fantasia, o que eu estou falando, você é uma fantasia. Você é uma doença. É uma deturpação do ponto. O ponto se movimentou, começa a adoecer. Começa a, né, a criar anomalias, moléstia, patologia. Que é o quê? Corpos que podem morrer. Se morre, você morre primeiro fisicamente, é o que dura menos. A alma já existia, ela vai durar um pouco mais, mas vai morrer também. Então são doenças. Só morre aquilo que é doente. Então, você quer resolver esse karma? Acabe com toda a vida. Aí você será o assassino dos assassinos, o assassino do Cristo. Ante a vida. Paz reverencial a todos.